pessoal, continuando com o método dos coeficientes indeterminados, então aqui eu vou trazer um exemplo daquelas duas exceções que a gente conversou na aula, certo? A gente tem uma EDO não homogênea aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a solução da EDO homogênea associada. E a solução complementar nesse caso é C1e de menos x mais C2e de menos 2x. E o que a gente pode observar então? Que a g de x é o mesmo tipo da solução complementar. A mesma exponencial de menos x que eu tenho aqui na complementar também. Então, qual que é a ideia? Como que a gente soluciona, né, essa situação? A gente vai aumentar 1 grau na suposição da solução particular. Então, o que acontece, né? Aqui a gente tem uma constante vezes a exponencial de menos x. Se eu quero aumentar 1 grau, então quer dizer, eu tinha aqui uma constante, que é um polinômio de grau 0. Então eu vou aumentar para um polinômio de grau 1. Ao invés de supor a(e) de menos x, eu vou supor um polinômio de primeiro grau, que é ax mais b vezes e de menos x, certo? De novo aqui, né, o mesmo caso que eu comentei sobre o seno e o cosseno, se a gente não aumenta esse grau, se a gente não faz essa suposição de maneira correta, a gente vai chegar num sistema que vai resultar 0 igual a 0, certo? Então, essa é a suposição correta. Vamos derivar duas vezes para a gente substituir na EDO. E aqui, quando eu for derivar, como eu tenho um produto de funções, eu vou usar a regra do produto. Então, vai ser a derivada da primeira função, que vai ser a vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, que vai ser e de menos x vezes a derivada do expoente, que é menos 1. E quando eu for derivar a segunda vez, vou usar a regra do produto de novo, né, quando necessário. Então, aqui a derivada de a e de menos x vai dar menos a e de menos x. E aqui eu vou usar a regra do produto. Como tem esse sinal de menos, eu vou colocar ele aqui e vou abrir um colchete para resolver a derivada. Então, vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, a e de menos x, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, que vai ser e de menos x vezes menos 1. Certo? Então, só vou repetir aqui a y tem duas linhas, só vou fazer esse jogo de sinal aqui. Então, eu vou ter menos a, com esse menos a, vou ter menos 2a e de menos x, menos com esse menos, mais ax mais b e de menos x. E vou substituir na EDO. Então, y, p duas linhas, vai ficar menos 2a e de menos x, mais ax mais b e de menos x. Aí, mais 3 vezes a derivada primeira. A derivada primeira é a e de menos x menos ax mais b e de menos x, mais 2 vezes a suposição y, que vai ser ax mais b e de menos x. E isso tem que ser igual a 3e de menos x, certo? Então, aqui nesse primeiro colchete, a gente tem a derivada segunda. Aqui a gente tem 3 vezes a derivada primeira. E aqui, 2 vezes a yp, certo? E aí, vamos juntar esses termos. Eu vou repetir a dica que eu dei no outro vídeo. Antes de fazer essa distributiva aqui, desse parênteses, com a exponencial, vamos ver se a gente não consegue juntar eles primeiro. E só depois, então, que a gente colocar todos os termos juntos, né, somar ou subtrair, a gente faz a distributiva. Então, aqui vamos abrir as multiplicações por constantes, né? Menos 2a, o primeiro parênteses vai permanecer.
vou multiplicar por 3. E aqui, multiplicar por 2. Então, vamos observar o que a gente tem. Eu tenho ax mais b exponencial mais 2ax mais b vezes exponencial. Então, esses dois termos aqui vai dar 3ax mais b vezes exponencial. E eu também tenho menos 3ax mais b vezes a exponencial. Ou seja, esses termos aqui vão se cancelar. Então, como eu falei, não sai multiplicando todo mundo primeiro, que vocês vão fazer contas desnecessárias. E aí, quem que sobrou então? Menos 2a mais 3a. Então, eu vou ter ae de menos x igual a 3e de menos x. Então, né, igualando aqui, né, as duas equações, a gente chega que o a é igual a 3. E o b? Então, eu também falei isso na aula, né, que quando a gente faz esse caso, né, que a gente tem que aumentar o grau do polinômio, algumas vezes o termo independente pode sumir, né, ele evapora. E daí, tá certo? O que isso significa? Então, quando a variável aqui no sistema, ela desaparece no meio da resolução, isso quer dizer que essa variável ela é livre. Qualquer valor que b assumir, essa suposição vai continuar sendo válida. E aí eu pergunto para vocês, e aonde que esse b foi parar? Ele sumiu e tá tudo bem, e não tem problema nenhum? Esse b, ele é uma constante que multiplica exponencial, não é? E ele vai estar englobado dentro desse termo, porque constante que multiplica exponencial já está aqui na solução complementar. Então, é por isso que ele pode sumir, né? Ele pode ser uma variável livre, e isso não acarretar problema nenhum na suposição e nem na solução geral da EDO. Então, a solução particular vai ser 3x e de menos x. E aí, a solução geral da EDO é a soma da complementar com a particular. Então, vai ser C1e de menos x mais C2e de menos 2x mais 3x e de menos x. E, de novo, né, eu não preciso escrever o b aqui, porque ele já está dentro da constante da complementar, certo? Só, acho que faltou, talvez, eu justificar uma coisa, né? Por que a gente aumenta esse grau aqui na suposição? É aquela mesma ideia de quando a gente tem raízes reais repetidas. Uma das soluções a gente multiplica por x para que elas formem um conjunto LI, né? Que elas formem um conjunto de soluções linearmente independentes. Então, o que eu posso dizer? Que essa suposição aqui, esse x, está tornando esse termo linearmente independente com esse termo. Tá? Essa é a justificativa aí, mais uma explicação de por que a gente usa esse artifício para resolver, para solucionar esse caso de quando a função g de x é igual à solução da complementar, certo?